Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Esta aqui é a disciplina de Sociologia. Vamos falar agora sobre Émile Durkheim. Foi o fundador da Escola Francesa de Sociologia. Para ele, a sociedade sempre está acima dos indivíduos, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis. Essas se solidificam em instituições sociais e são a base da sociedade. Durkheim enfatiza que há necessidade de coesão e de integração para que a sociedade se mantenha. Para ele, a força da sociedade está na herança transmitida por meio da educação às gerações futuras. Estamos em um ponto em que a sociologia está fundamentada agora como ciência. Desde Auguste Comte, a sociologia deveria se impor seguindo as metodologias das ciências naturais. Mas a gente viu que existiam algumas falhas. Por exemplo, Comte, ele diz que a história ela tem a sua marcha, mais ou menos como é proposto por Hegel, numa espécie de dialética. Karl Marx, ele abraça a ideia da dialética de Hegel e agora Durkheim, ele avança com essa questão da dialética da história. Esta dialética não é uma superação de uma fase para o implemento de outra fase. Na verdade, ela é cíclica, ela é uma microdialética. Como assim a dialética, professor? Nós estamos em um estágio. A gente pode dizer que é um estágio embrionário. Aí existem as contradições para esse estágio. É o que é chamado de tese, e depois vem a antitese. Isso aqui é Hegel. E, por fim, surge uma síntese. De acordo com Marx, existe uma dialética histórica, uma classe que luta contra outra classe para surgir uma terceira classe. Essa terceira classe entra em conflito mais uma vez com a nova geração e essa nova geração gera uma outra classe e assim fica a dialética das classes. Isso aí, Karl Marx. Agora temos que colocar em andamento, porque Durkheim ele diz que isso acontece microcosmicamente o tempo todo, não na grande sociedade, mas nas pequenas sociedades. Desde os tempos de Hegel, o importante é o coletivo, o importante é a totalidade, o importante é o Estado tomar conta da sociedade para ele poder produzir um crescimento igualitário entre essas micropartes, entre essas pequenas partes. Para simplificar para você, eu sempre gosto de fazer essa ponte entre o que nós estamos estudando e a igreja. Vamos lá. Nós somos igreja. Vamos supor que a congregação tenha 500 pessoas, 10 departamentos. Esses 10 departamentos, eles precisam ser contemplados, se fosse numa visão sociológica, por igual. O pastor da igreja necessitaria ter uma visão sistêmica, uma visão holística, uma visão integralista. Significa que ele trabalharia esses 10 departamentos com as suas 10 lideranças e sublideranças para promover o crescimento igualitário, não deixando ninguém para trás, não deixando ninguém para menos. Se não der para crescer todo mundo junto de uma vez, de uma maneira colossal, cresce aos poucos. O importante é não avançar demais um departamento em detrimento de outro. É esta a visão sociológica da coisa toda, da sociedade, da igreja. Aplica isso na tua família. Tua família aí com 5 pessoas. Então, 2 pessoas que trabalham, 3 pessoas que não trabalham. Ora, essas 3 que não trabalham precisam ser contempladas pelas 2 que trabalham, para que a família inteira cresça economicamente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, de tal maneira que, se um membro da família cair doente, todos os outros 4 precisam prestar atenção neste até o restabelecimento dele. Não dá para avançar e deixar o pequeno para trás. Mais uma vez, uma visão sistêmica,
holística e integralista da família. E se isso se aumentar para um negócio, uma empresa, de igual forma, todos os setores da empresa teriam que crescer conjuntamente. Se não dá para ela crescer exponencialmente, ela vai crescendo gradativamente, aritmeticamente. Estamos aqui estudando a proposta de Durkheim. Bem, a sociedade sempre está acima dos indivíduos, a totalidade é que importa, mas não podemos esquecer que a sociedade ela é composta de indivíduos. Portanto, temos que trazer esse indivíduo que está para trás e temos que trazer esse indivíduo que está para baixo junto conosco. E se necessário é de que a sociedade desça para poder pegar esse que está embaixo, volte para buscar aquele que está para trás, para-se a marcha da sociedade. Por quê? Porque tem que ir buscar o indivíduo, porque o importante é a totalidade, é o totus, não é a vontade de um só. Aí você já vê que é aquela luta, capitalismo versus socialismo ou comunismo. Qual que é a ideia do comunismo? De que deve ser distribuída a riqueza com igualdade, igualitariamente. A crítica do comunismo ao capitalismo é de que o capitalista ele acumula riquezas e não distribui essas riquezas. Elas deveriam ser distribuídas de uma maneira igualitária, uniforme, socialmente. Isto acontece? Não acontece. E por quê? Porque dentro do capitalismo existe a livre concorrência. E pela livre concorrência, cada um corre per si. Não precisa buscar o outro que está para trás. O que está para trás é que tem que alcançar aquele que está lá na frente. Já no enfoque socialista, já no enfoque comunista, não. Não vamos avançar e deixar essa minoria para trás, deixar esse retardatário para trás, este caído para trás. Vamos em busca dele. Estas, então, para ele, a sociedade sempre está acima dos indivíduos, dispondo de certas regras, aí vem a normatização. Bom, pela normatização, você está entendendo. Já que o indivíduo sozinho não consegue se impor sobre a totalidade, aqueles que estão no governo do Estado, da sociedade, na liderança, vão criar normas ou regras ou leis, os quais vão contemplar esse que está para baixo, que está para trás, que está marginalizado, que está esquecido, para uma inserção na sociedade. Qual sociedade? Na sociedade total. Por sociedade, a gente sabe que existem as células. A família é considerada a menor célula da sociedade. Aí vem o parentesco. Depois, nós vamos aí, as agremiações, associações, empresas e assim por diante. Então, as instituições, elas precisam, manter uma coesão, uma integração. Não dá para um crescer demais e o outro crescer de menos. Não dá para um correr demais e o outro correr de menos. Não dá para avançar sozinho. Precisa levar a sociedade como um todo. Aí Durkheim enfatiza a necessidade de manter esta coesão. Como? Por meio de leis, regras, normas rígidas que se façam cumprir. Se for pela forte mão do Estado, que o seja. O Estado precisa ser forte. Para que o Estado sendo forte, a sociedade seja forte também. Ao menos esta é uma tese. Para ele, a força da sociedade está na herança transmitida por meio da educação. Todo mundo precisa aprender a doutrina socialista. Todo mundo precisa entender as bases do socialismo. Precisa ser praticado institucionalmente, a partir da escola. E no nosso Brasil, a partir da pré-escola. Veja só,
O Brasil, historicamente, ele entrou num embate com a doutrina social comunista. Final da Segunda Guerra Mundial, bem, já na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, nações da Europa já estavam abraçando eh, a nata da doutrina social comunista. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa eles abraçam o comunismo. Os líderes vencedores da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na Rússia, eles trazem o comunismo para dentro das suas fronteiras. A China se estabelece de uma vez por todas como sendo um país comunista. As Coreias, a Alemanha, e existe a resistência dos capitalistas, como os Estados Unidos. Entra-se o período da Guerra Fria, aquela luta armamentista do agigantamento das potências nucleares, como Estados Unidos e a Rússia, ambos países patrocinando de um lado e de outro os seus aliados. E aqui no Brasil chega a doutrina comunista também para se instaurar e se instalar. Aí nós vamos ver os militares tomando o controle, ficando no poder e segurando a onda comunista, segurando a imposição do comunismo. E por que segurando? Porque não impediram. Tanto é que não impediram que a doutrina social comunista ela foi tomando conta das cadeiras políticas, nas faculdades, nas universidades. Quando veio o período de abertura democrática, a redemocratização, a Carta de 1988 e até os nossos dias, como que o comunismo, o socialismo, ele se impôs sobre o Brasil? Através da doutrina de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele diz que a máxima, a força do comunismo vem mesmo pela cultura. Precisa-se criar uma cultura desde pequenininho. E essa cultura pulverizada nas nossas pré-escolas, no ensino escolar, fundamental, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Para isso são formados professores, pedagogos, pedagogas, todos eles com a base do socialismo, todos eles com a base da doutrina comunista. Aí coloca-se a luta de classes. Os ricos que estão no poder, os poderosos que estão nas cadeiras, os pobres que são explorados e colocando o capitalismo como sendo um monstro. Qual que é a consequência disso? Hoje nós temos uma América Latina todinha tomada pela doutrina comunista socialista. Qual que é o grande desafio? É cumprir o que foi proposto. E o que foi proposto? Distribuição das riquezas e não da pobreza. A ideia é justamente essa. Tem que haver uma distribuição? Sim. Igualitária? Tá bom. Do quê? Da riqueza. Conseguem fazer isso? Pela experiência da União Soviética, não conseguiram fazer isso. Houve sim uma distribuição da pobreza e da miséria. De igual forma acontece na China comunista. Existe um acúmulo de capital na mão do Estado e uma distribuição de renda mínima entre os chineses, cubanos. Coreia do Norte, nós não sabemos o que acontece na Coreia do Norte por causa da cortina de ferro que se instaurou lá. Por vezes se diz que nós não podemos confundir comunismo com socialismo. Aqueles que estudam a fundo esse assunto dizem que socialismo ele é um eufemismo para comunismo. Na realidade, o que se está propagando ali é o comunismo em todas as suas frentes, em todas as suas bases. Bom, Durkheim e as instituições sociais. Quais são essas instituições que vão garantir
o crescimento da sociedade por igual. Família, escola, que vai trazer a educação não pode ser na família, a educação tem que ser na escola. A escola precisa ensinar o convívio, em sociedade por toda a vida para as pessoas. Lembrando que essas pessoas vivem em função da sociedade e não de si mesmo. O Estado e a religião. São, segundo Durkheim, as instituições sociais que reúnem os elementos básicos e essenciais de uma sociedade. Para ele, a ausência das instituições ou a fragilidade das mesmas gera o conflito social e caracteriza o estado de anomia. Não vamos propagar aqui, através de Durkheim, a anomia, isto é, a falta de regras, a falta de normas. Agora, as instituições têm que garantir a existência dessas regras e normas, o cumprimento delas, em função da criação desse Estado social ou socialista, tá bem? Vamos lá. Agora aqui, Durkheim e os fatos sociais. Durkheim também tem como objeto de estudo os fatos sociais. Ele considera a socialização um fato social amplo e revela que os fatos sociais têm três características fundamentais: exterioridade, existem e atuam sobre os indivíduos independentemente de sua vontade ou adesão consciente. Generalidade é social de todo fato que é geral, isto é, que se repete em todos os indivíduos ou pelo menos na maioria deles. Coerção, exercem força sobre os indivíduos, levando-os a conformar-se com as regras da sociedade em que vive, independentemente de sua vontade e escolha. O grau de coerção de um fato social pode ser identificado pelas sanções sociais que ele provoca. O slide, ele é autoexplicativo. Mas vamos lá, retomando aqui. Vamos estudar os fatos sociais. Qual que é o primeiro fato social? A exterioridade. Existem e atuam sobre os indivíduos independentemente de sua vontade ou adesão consciente. Você está na sociedade e isto é exterior à sua vontade. Mesmo que você queira sair de uma sociedade, você entra em outra sociedade. Esses fatores externos escapam do controle do indivíduo. A generalidade, que é social, todo fato que é geral, isto é, que se repete em todos os indivíduos ou, pelo menos, na maioria deles. Algo começa a acontecer no entorno do indivíduo que vai solapando ele, que vai engolindo ele. A generalidade, a tendência é todos seguirem como manada, seguirem como gado. De repente, tem um estrondo, uma explosão. Não se sabe de onde vem essa explosão. Todo mundo corre em direção contrária a essa explosão. Aí, quem foi o primeiro que estourou? Quem foi o primeiro que começou? Não sei, um indivíduo lá, uma pessoa, um carro. Começou a correr para um lado. Ninguém sabe o que está acontecendo, vai todo mundo correndo juntamente com ele, porque entende que ele identificou de onde vem o estrondo. A generalidade. E a coerção. Existem forças que atuam sobre os indivíduos para poder forçá-los a algo. Você vê assim que é um estudo interessante, mas ao mesmo tempo assustador. E por que assustador? Se um líder de bem chega ao controle da sociedade, um pai de família honesto, fiel à sua esposa, cuidador dos seus filhos, pagador das suas contas, é um chefe de família, ele vai levar todos os seus filhos à educação, à cultura, ao respeito e à ordem social. E, no contrário, se este mesmo chefe de família for um tirano, um déspota, o que os filhos trabalham e produzem, ele suga.
O que a esposa trabalha e produz é dele. Ele é o controlador da renda. Ele estabelece a renda mínima e não permite que as pessoas ali usufruam do fruto do seu trabalho. Isso para exemplo. E se for um pastor de igreja? E se for um dono de empresa? E se for um chefe de associação de bairro? Olha, o poder ele existe, o poder ele chega à mão de alguém, mas ele chega como? Legitimamente ou por golpe, por usurpação. Qual que é o grande perigo? Os déspotas sempre chegam ao poder. Os tiranos sempre solapam as lideranças. Aí é que está o perigo de este poderoso assumir a totalidade do controle da sociedade. E de mão de um conhecimento como esse daqui, ao invés de ele utilizar para o bem da comunidade, para o bem da sociedade, vai utilizar para a destruição da mesma. Agora, Durkheim e a solidariedade. Ao analisar a sociedade industrial do século XIX, Durkheim percebeu que os laços que prenderiam os indivíduos uns aos outros nas mais diferentes sociedades seriam dados pela solidariedade social, sem a qual não haveria uma vida social. A solidariedade social é observada por Durkheim da seguinte maneira: solidariedade mecânica, consciência coletiva, prevalece sobre a consciência individual. Depende da extensão da vida social que a consciência coletiva ou comum alcança. Quanto mais forte a consciência coletiva, maior a intensidade da solidariedade mecânica, identidade coletiva. Identidade orgânica, consciência individual, prevalece sobre a consciência coletiva, processo de individualização dos membros da sociedade, os quais assumem funções específicas dentro da divisão do trabalho social. A função individual determina lugar do indivíduo na sociedade, identidade pessoal. Bom, sobre solidariedade também é uma palavra mantra dentro do socialismo. Olhar para o lado, olhar para quem está embaixo, olhar para quem está para trás, tornar-se empático, colocar-se no lugar da outra pessoa, procurar entendê-la, ajudá-la, auxiliá-la, colaborar com ela. Mas você não pode desvincular essa ideia de solidariedade com a realidade de que o Estado é totalitário ou a sociedade é totalitária. Toda ajuda que se presta a um grupo minoritário, toda ajuda que se presta a um grupo marginalizado, toda ajuda que se presta a um indivíduo isolado é em função da sociedade. É para que ele retorne o investimento que é feito nele, não como investimento, mas para que ele retorne para a sociedade o bem que lhe foi feito. Vamos lá. As leis que pensam sobre os criminosos, aqueles que foram agarrados pela força da lei e da justiça. As leis humanitárias falam da reinserção na vida social destas pessoas. Ao invés de mandá-los para o paredão e executá-los, precisam ser trazidos de volta. Esta é a doutrina socialista. Sabemos, né, de que dentro dos países cortina de ferro, mão de ferro, comunista, aqueles que são subversivos à força do Estado, à ordem do Estado, não são contemplados por essa doutrina socialista. Isso é mais praticado nos países onde não existe pena de morte e nem prisão perpétua. Mesmo não havendo pena de morte e prisão perpétua, é melhor não ser inimigo político daqueles que estão no poder, daqueles que estão no domínio e no controle. Por isso, se o rebanho for dócil, se a sociedade aderir à ideia, né, de que estão vivendo uns para os outros, uns com os outros, aceitando as suas diferenças, não só aceitando, né, mas interiorizando essas diferenças, a vida segue. O Estado vai cuidando com mão amiga dessas pessoas. O líder não é tido como o chefe. Aliás, até a nomenclatura chefe não deve ser utilizada. Precisa se utilizar a palavra
líder, porque o chefe manda, mas o líder não, ele serve de exemplo. Uma das coisas que a gente sabe é de que dentro da sociedade, da doutrina social comunista, eufemismos são utilizados para práticas mais pesadas, tá bem? Durkheim e a sociologia enquanto ciência. Durkheim propôs um método para a sociologia que consiste no conjunto de regras que o pesquisador deve seguir para realizar, de maneira correta, suas pesquisas. Esse método enfatiza a posição de neutralidade e objetividade que o pesquisador deve ter em relação à sociedade. Ele deve descrever a realidade social sem deixar que as suas ideias e opiniões interfiram na observação dos fatos sociais. Eu, enquanto professor, estou aqui, por exemplo, de acordo com a doutrina de Durkheim, eu não posso dar a minha opinião sobre socialismo e comunismo. Eu preciso apenas apresentar a aula para você. Olha aqui o que o Durkheim diz, olha aqui o que Auguste Comte diz, olha aqui o que Karl Marx diz, sem exteriorizar o meu ponto de vista pessoal. Bom, na qualidade de professor, você já percebeu que eu tenho sim um posicionamento e um posicionamento forte em relação a todas as disciplinas que você já estudou conosco aqui. Você não pode, você não está sendo catequizado naquele sentido dos colonizadores que chegaram e catequizaram os índios. Você não está aqui para isso. Você não está recebendo uma formatação teológica para que você pense de acordo com a instituição. Supera. Você está recebendo uma formação teológica. E essa sua formação, existe aí um currículo que nós estamos trabalhando, e dentro desse currículo, muitas e muitas vezes, nós vamos inserir aí um ponto de vista e crítico sobre a disciplina. E você deve manter a sua autonomia intelectual. Bom, o sociólogo, de acordo com o Durkheim, ele vai observar o fenômeno, vai observar o fato social, mas não vai dar a interpretação dele. Isto acontece? Isto não acontece. O simples fato de o sociólogo, aquele que estuda a sociedade, já estar estudando, ele vai ter acesso a alguns dados e outros não vai ter. Alguns dados vão ser publicados e outros não vão ser publicados. Alguns vão ser reeditados. Existem fatos e dados e estatísticas que eles são manipulados. É verdadeira aquela frase que diz que a história é contada pelos vencedores. Ah, mas aí você está fugindo do método científico. O próprio método científico, ele é por amostragem. O método científico, ele não pega a totalidade, ele pega uma amostragem, classifica A, B, C, compara, extrai dados e interpreta esses dados. Por isso dizer que a gente vai conseguir manter neutralidade e objetividade enquanto eu estou estudando, eu estou chegando aqui numa comunidade ribeirinha. Eu vou estudar essa comunidade ribeirinha e não vou dar o meu ponto de vista sobre ela pessoal. Eu vou só estudar como que é a vida aqui. Isso não vai acontecer. Por quê? Tanto a comunidade ribeirinha influi nesse sociólogo, nesse estudioso, quanto também ele vai influir sobre essa sociedade. É o embrionamento, é o imbricamento. Agora, nós vamos nos preparar para estudarmos o próximo teórico, que é Max Weber. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, na sua disciplina de Sociologia.